teus pés. Sim, Senhor, nós queremos agora nos sentar aos teus pés, como aquele louvor disse, que nós diminuamos e o Senhor cresça. Porque a tua graça nos basta, Senhor, que possamos nos sentar aos teus pés, ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Fala comigo, Senhor, fala com cada um que vai estar ouvindo hoje aqui, fala com cada um que vai ouvir esta gravação deste CD, Senhor. Oh, Deus, esteja ministrando a tua palavra, Senhor. Esteja ministrando, Senhor. Oh, Senhor, quão maravilhoso é poder estar debaixo dessa nuvem de adoração e de glória e nos sentar aos teus pés e ouvir a tua voz. Ministra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra no livro de 2 Reis. 2 Reis 7, de 3 a 16. 2 Reis 7, de 3 a 16. Livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 a 16. Vamos ler. Para dar o cenário que está acontecendo aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, está em cima até do que foi ministrado no culto passado. Samaria foi sitiada pelo povo inimigo, o povo sírio. E havia grande fome em Samaria, eles chegaram ao desespero de comer esterco de pombos, cabeça de jumento e até mesmo filho uns dos outros. E houve grande fome em Samaria, porque as fontes se secaram, porque o inimigo cercou a cidade, não entrava ninguém, nem saía ninguém, não entrava alimento. E eles estavam num desespero muito grande. Quando o rei de Israel chegou até Eliseu, e na verdade não foi o rei de Israel, foi o mensageiro do rei de Israel, dizendo que o rei de Israel estava culpando a Deus por isso, e por isso estava culpando Eliseu, o profeta. Então Eliseu foi usado, já em 2 Reis 7, no iniciozinho, ele foi usado para dizer, Deus vai mandar farinha, vai mandar cevada para vocês e essa fome vai passar. Só que Deus não falou como seria, só falou que iria acontecer. Deus não falou, eu vou mandar cair do céu. Você lê lá no 2 Reis 7, de 1 a 2, você vê Eliseu profetizando que Deus iria suprir alimento a eles, mas não disse como esse alimento chegaria até eles. Porque pela onisciência de Deus, certamente, se Deus falasse, olha, esse alimento vai chegar a vocês porque eu vou usar leprosos, aí mesmo que eles iam desacreditar. Não falando como iria chegar, o mensageiro do rei já desacreditou, dizendo mesmo que abrisse janelas nos céus, isso não iria acontecer. Imagina se Deus revelasse para Eliseu falasse que ele ia trazer alimentos usando como instrumentos leprosos, que naquela época eram extremamente discriminados, marginalizados, impedidos de viver em meio à sociedade por causa do contágio. E aí nós vamos ler de 3 a 16 como Deus fez. Primeira coisa que nós vemos aqui, vamos lá, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade de Samaria, os quais disseram uns aos outros. Então imagina a cena, o povo de Samaria dentro dos muros, das portas, e do lado de fora, os leprosos, e mais adiante, o acampamento dos sírios, sitiando a cidade de Samaria, impedindo que alguém entrasse ou saísse. E estavam lá os leprosos. Não estavam nem com o povo de Samaria, e nem no acampamento dos sírios, estavam entre eles. Então eles disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Quer dizer, se nós entrarmos em Samaria, tem fome lá. E morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora,
e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram os sírios uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas próprias vidas. Versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial dos Círios, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram então em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e o que tomaram esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Quer dizer, eles achavam que, a gente está comendo, bebendo, achando tudo e escondendo. Isso não está legal. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, ainda de noite, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram tudo ao rei. Então, olha se cumprindo a profecia. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Para aqueles, como diz o meu esposo, que gostam de títulos para a ministração da palavra, seria: cristianismo é ir além das nossas debilidades na força de Deus. Cristianismo é ir além das nossas debilidades na força de Deus. Veja que eles eram apenas leprosos. Ser homem já é algo fraco. Ser homens leprosos eram fracos, discriminados, marginalizados, esquecidos e excluídos da sociedade.
Mas apesar dessa condição desfavorável deles, extremamente desfavorável, eles não se conformaram com a comodidade. Eles escolheram sair da posição de marasmo, de ficar ali à porta da cidade. Pensavam eles, já somos leprosos, vamos morrer mesmo. Mas enquanto estamos vivos, há esperança de nos alimentarmos dignamente. Vamos até aos inimigos. Se eles nos matarem, vamos morrer. Mas vamos morrer escolhendo fazer algo inspirado por Deus. Morrer na comodidade, não. Vamos morrer atuando em Deus. Vamos morrer fazendo algo em Deus. Veja que Deus, ele não se prende às nossas impossibilidades, nem muito menos às nossas debilidades. Muitas vezes as nossas fraquezas, as nossas debilidades nos tornam objetos de sermos ridicularizados, discriminados por homens, sofrer acepção de homens. Quantas vezes nos chamam de coisas por causa das nossas fraquezas e das nossas debilidades. Mas o apóstolo Paulo, ele entendeu que Deus, ele nos leva além das nossas debilidades. Não, Senhor, eu só vou poder ser usado quando eu já não tiver nenhuma debilidade. É um equívoco. Porque no momento que você achar que já está pronto, sem debilidade nenhuma, certamente a glória não vai ser dada ao Senhor, vai ser dada a você. Mas no momento que você reconhece toda a sua fraqueza, toda a sua debilidade, toda a sua impossibilidade, e a si mesmo se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus, então você entende o que está escrito em 1 Coríntios 1. Abre lá na carta, deixa marcadinho quem puder em 2 Reis, e abre lá em 1 Coríntios. Carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, como eram os leprosos, e aquelas que nada são em si mesmo, para reduzir as que nada são. Para reduzir a nada as que se acham alguma coisa, as que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E vai lá para a carta de 2 Coríntios, um pouquinho mais adiante, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. Se você está esperando não ter mais nenhum espinho na carne para ser instrumento nas mãos de Deus, eu tenho uma triste notícia para lhe dar. Você nunca vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Se você está esperando que tudo esteja resolvido, que você não tenha mais nenhuma debilidade, nenhuma fraqueza, que tudo lhe vá bem, e você esteja então prontinho para ser usado por Deus segundo a sua concepção, eu tenho uma notícia para lhe dar. Deus não vai poder usar você. Olha o que diz aqui.
2 Coríntios 12, de 7 a 10. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Está falando do apóstolo Paulo. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então assim é que eu sou forte. É quando eu estou tendo prazer nas minhas fraquezas, é quando eu estou tendo prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e ainda assim me deixo ser um instrumento nas mãos de Deus, porque essas coisas não tiram a minha alegria e nem me tiram a disposição de abençoar vidas. Então eu sou forte no Senhor. Deus, ele só precisa encontrar corações dispostos. Quando a palavra diz, sede perfeitos como eu sou, não está falando da perfeição segundo a nossa concepção. Está falando de maturidade. Sede maduros como eu sou. E a maior maturidade é reconhecer que você não é nada em si mesmo. Que você não pode nada por si mesmo. E é nessa fraqueza que Deus vai te usar. Na força dele. Isso é maturidade. Deus precisa encontrar em nós corações dispostos, que não vão se acomodar, não vão paralisar no medo e na apatia, que não vão se prender às debilidades, mas vai lançar fora todo medo, parar de olhar para as suas impossibilidades, parar de olhar para a sua lepra e escolher ir como aqueles leprosos escolheram. Será que você está colocando uma lente de aumento na sua lepra, ao invés de olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu e o Senhor somos maioria. A minha fraqueza diante de ti se torna em força. Porque a palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Primeiro princípio é esse. Não se prenda às suas impossibilidades. Escolha ir. Segundo princípio que nós entendemos aqui, que não é uma história, mas que foi real, é que Deus, ele inspirou esses leprosos a tomarem tal decisão. Porque veja lá no versículo 5 a 7, diz que eles tomaram a decisão, levantaram a sua anoitecer e foram até o arraial dos Sírios. E quando chegaram lá, o arraial estava vazio. Por quê? Porque Deus foi adiante deles. E fez um estrondo de cavalos e cavaleiros em grande número e colocou medo, amedrontou o exército inimigo. E eles, bateram em retirada. Ao mesmo tempo que Deus inspirou aqueles leprosos, ele foi adiante e abriu caminho. Quando somos inspirados por Deus a ir, nós não podemos recuar diante das circunstâncias adversas. Aqueles leprosos, eles tinham muitas circunstâncias adversas. Primeiro, eles estavam leprosos, enfraquecidos, com o corpo doído, dias sem comer, famintos, debaixo de um sol. E ainda iam para um arraial dos inimigos armados até os dentes. Me diga qual era a condição favorável desses leprosos irem lá. Nenhuma, senão um coração disposto. Mas Deus inspirou
E quando nós somos inspirados como esses leprosos foram por Deus, nós não podemos recuar. Não podemos dar ouvido, mas se. É a dúvida. Precisamos crer que Deus, apesar das nossas debilidades e das condições adversas, Ele vai à frente abrindo caminhos, criando possibilidades nas impossibilidades. Foi assim que Deus fez com Pedro. Eu não vou ler lá em Lucas 5, de 4 a 6, depois você lê. Evangelho de Lucas 5, 4 a 6. Pedro havia passado a noite toda junto com os que lhe auxiliavam, pescando e nada pescaram. E a primeira coisa que Jesus fez não foi mandar ele lançar a rede de novo, foi usar o barco dele para pregar. Depois que usou o barco de Pedro para pregar, quando ele estava em terra, aí ele falou, agora lança as redes. E Pedro falou, Senhor, nós lançamos a noite inteira, não pescamos nada, mas debaixo da tua palavra lançaremos de novo a rede. E eles pescaram muito. Que condição favorável Pedro tinha? Depois de uma noite cansativa, exausto, desesperançoso, não tinha pescado nada, era o sustento dele e da sua família. Ele podia chegar a Jesus, estou muito cansado. Agora não dá não. Eu estou cheio de impossibilidades. Agora não, Jesus. Não, debaixo da tua palavra, a despeito do meu cansaço, da minha fraqueza, das impossibilidades, de um mar sem peixe, a despeito de tudo que os meus olhos veem, como que tudo diz para eu não voltar, eu vou voltar a lançar as redes. É Deus que vai adiante de nós, operando possibilidades em meio às adversidades e desertos. Deixa marcadinho em 2 Reis e abre lá em Isaías 41. Profeta Isaías 41. Isaías 41, versículo 17 a 20, olha o que diz. Isaías 41, 17 a 20, diz assim. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu quem? O Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, acácia, murta e oliveira, conjuntamente porém no ermo ciprestre e o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel os criou. Não foi mão de homem. Deus, Ele ama trabalhar nas impossibilidades, no meio de fraquezas e debilidades, para que todos vejam que não foi mão de homem, foi a mão dEle, e a glória seja somente para Ele. O terceiro princípio que nós aprendemos aqui foi que a ousadia daqueles leprosos os levaram a comer e a beber. E glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo que eles comiam e bebiam, eles começaram a esconder as vestes, a prata, o ouro e tudo que eles achavam, eles começaram a esconder. Não é nosso, nós achamos é nosso. Foi uma atitude egoísta. E Deus trouxe um pesar no coração deles. Você lê lá no versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Quando esse pesar veio ao coração deles, então eles tiveram consciência que era extremamente importante que eles anunciassem, que eles dividissem essas boas novas.
E fala que eles nem esperaram a luz da manhã, diz aqui no versículo 9. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. E Deus falou no meu coração que esperar a luz da manhã é esperar que toda a sua vida esteja acertadinha. Não, agora eu tenho o meu carro, agora eu tenho a minha casa, agora eu tenho o meu casamento, agora eu tenho minha poupança, já construí a minha casa, agora está tudo acertado, já resolvi tudo que eu tinha que resolver, agora eu posso anunciar. Aqui diz que se eles esperassem a luz da manhã, eles iam ser tidos por culpados. Se Deus está mandando você dividir o que Ele tem te dado abundantemente e você não está fazendo, não sou eu que vou te culpar. Não podemos reter nem esconder o que Deus tem nos falado abundantemente. Deus tem nos ensinado abundantemente. Ele tem nos alimentado com alimento sólido, com seu ouro genuíno, com aquilo que vem genuinamente do seu coração. Guardar só para você é egoísmo. Precisamos compartilhar. Tem um ditado no mundo bem certo: uma andorinha sozinha não faz verão. Ah, deixa que o pastor faça isso. Não vai ter verão, meu amigo. Porque a igreja não é feita só de pescoço. Todos nós temos a responsabilidade de lançar o pão sobre as águas. Deixa marcadinho em 2 Reis e lá, abre lá em Eclesiastes. Eclesiastes 11, de 1 a 6. Eclesiastes 11, de 1 a 6 diz assim. Aqui está no imperativo, não é uma sugestão, é uma ordem. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Por conta dessa teoria do triunfalismo e da prosperidade, estão usando esse versículo para dizer que se você trabalha muito, que se você se esforça muito, você vai prosperar. E não está falando disso. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Quem é o verbo vivo que desceu do céu? É Jesus. Quando você lança o pão sobre as águas, fala de você dividir vida e palavra de Jesus Cristo. Versículo 2. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Isso é um fato. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair ficará, é outro fato. Mas o que não pode é você fazer o que está no versículo 4. Quem somente observa o vento, fica observando o vento e vai ver para onde a árvore vai cair. Nunca semeará. E quem olha para as nuvens, fica lá parado que nem um bobão, só olhando para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Precisamos ser diligentes em repartir a fartura de pão e de trigo que Deus tem nos dado. Vamos abrir lá no livro de Provérbios, livro de Salomão, né, que escreveu Provérbios. Volta um pouquinho. Provérbios 11, versículo 24 a 26. Provérbios 11, 24 a 26 diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhes acrescenta mais e mais, mas ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado.
Aqui não fala só do natural, fala também de uma generosidade natural, de dividir pão com o necessitado, de dar água de beber ao que está sedento, mas não fala só disso. Se você recebe do Senhor e retém mais do que é justo, mais do que você precisa para crescer no Senhor, você se torna uma ovelha gorda e para nada serve. O que você vai reter vai se tornar em perda. Se você tem uma alma generosa, se você dá de beber ao teu irmão que não está recebendo o que você está recebendo, se você compartilha aquilo que Deus tem falado com você, com aqueles que ainda não ouviram, você vai prosperar no Senhor. E ainda, no 26, ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Deus tem te trazido a palavra dele, que é trigo purinho. O que você tem feito com isso? Precisamos ser diligentes em repartir os tesouros de Deus, que nos faz ricos por dentro. Se você reparte os tesouros que Deus tem te dado, a sua riqueza não é natural, a sua riqueza é interior. Em Provérbios 15, 7 diz assim, Provérbios 15, 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Se você tem recebido do Senhor sabedoria, está na hora de começar a derramar. Em Provérbios 24, de 11 a 12, Provérbios 24, de 11 a 12, diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte. Presta atenção. E salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Quantos você sabe, não só de não cristãos, mas até mesmo de cristãos que estão cambaleando para a morte do engano, da religiosidade. E aí você finge que não sabe, porque se você não faz nada, você está fingindo que não sabe. Mas Deus está vendo. Aqui fala, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? É tempo de anunciar as boas novas do Evangelho. Tanto as boas novas que salva os não cristãos. Ah, mas eu não tenho ministério de evangelista, então isso não pesa sobre mim. Eu não me recordo quando ele falou, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome de Jesus, que fosse só para os chamados evangelistas. Eu acho que era uma ordem para todos. O Senhor tem um chamado para a sua igreja. Primeiro, ser noiva íntima, adoradora de Jesus. Antes de tudo, ser a imagem e semelhança dele, amá-lo, adorá-lo e viver em obediência a ele. Mas também tem o chamado de compartilhar o evangelho que salva os não cristãos. E compartilhar o evangelho, ouça o que eu vou falar. O evangelho do amor e da liberdade de toda a religiosidade àqueles que estão presos à religiosidade. Ou você é o queridinho de Deus? Provérbios 25, 25 diz assim: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto.
O Senhor quer que você seja como uma água fria para o sedento. Sabe quando você chega em casa morrendo de sede e que você pega aquela garrafinha, aquele copo de água gelada e bebe? Que delícia, né? Que frescor. Pois é assim que o Senhor quer que você seja, tanto para os não cristãos, como para aqueles que estão sendo levados, que são nossos irmãos, mas que estão vivendo debaixo do engano da religiosidade, das doutrinas humanas. Outro princípio que nós aprendemos aqui também muito importante é que os leprosos não podiam entrar na cidade para anunciar ao rei. Lembra? Eles eram leprosos, eles não podiam conviver em sociedade. Mesmo sabendo das boas novas e querendo anunciar ao rei, eles não podiam entrar. Mas eles não se entregaram ao desdém, à tristeza. Já que a gente não pode entrar, eles que se virem. Eles não deixam a gente entrar, a gente também não vai falar nada. Eles que descubram. Não, eles não eram amargurados. A gente não pode entrar, então vamos anunciar aos porteiros. Porque aí os porteiros vão poder entrar e vão poder anunciar. Você lê lá em 2 Reis 7, versículo 10 e 11. Não podendo entrar na cidade, ele anunciaram aos porteiros. Os porteiros gritaram e fizeram a notícia chegar até o rei. Eles não precisaram chegar até o rei para fazer a diferença. Eles falaram até onde eles podiam falar. Eles falaram com os porteiros. Mas eles fizeram a diferença. Não precisamos anunciar para os importantes. Se eu não falar para a elite, para os importantes, de nada vai adiantar. Quem disse? Se você falar aos pequenos, aos porteiros que Deus colocar no teu caminho, vai chegar até os ouvidos do rei. E vai fazer uma grande diferença. Outro princípio, e esse agora é o último princípio que nós vamos ver nesta noite. Na verdade é o penúltimo. Mostra que quando os leprosos falaram com os porteiros anunciaram até ao rei. O rei ficou desconfiado. Epa. Esse negócio está mal contado. Eu acho que é a armação dos sírios. Eles saíram do acampamento, se esconderam para quando a gente chegar lá, ele nos abocanhar. Mas aí alguns outros falaram, rei, olha, se nós ficarmos aqui dentro da cidade, a gente vai morrer mesmo. Então manda alguns mensageiros pelo caminho do exército inimigo, Ciro. Se eles nos matar lá, a gente vai morrer mesmo de fome, então morrer lá, morrer aqui, tanto faz. E aí o rei mandou. E aí os mensageiros viram que era verdade o que os leprosos haviam dito. E voltaram anunciando, é verdade, os leprosos tinham razão. O rei desconfiou. Quantas vezes nós vamos anunciar a verdade e muitos vão duvidar? Muitos vão zombar. Muitos vão nos ridicularizar, nos chamar de loucos. Mas muitos também vão crer. Muitos vão ser restaurados. Muitos vão ser avivados, porque é Deus quem opera tudo em todos. Cabe a nós sermos instrumentos para anunciar. Não desanime. E o último princípio é que os leprosos eles foram instrumentos nas mãos de Deus para que a profecia de Deus através de Eliseu, lembra lá no início de 1 Reis 7, que Deus usou o profeta Eliseu para profetizar de que viria mantimento para eles, mas não disse como. Os leprosos foram os grandes instrumentos de Deus para que esses mantimentos salvassem a vida de todo um povo que diz em 2 Reis 8:1, já estavam passando por 7 anos de fome. Em 2 Reis, eu não vou ler, depois você lê, 2 Reis 8, versículo 1, fala que eles já estavam passando por 7 anos de fome. Esse povo estava morrendo. Quem foi instrumento para salvá-los nas mãos de Deus? Os leprosos.
porque foram obedientes, porque não amaram mais as suas próprias vidas do que fazer a vontade de Deus, porque não colocaram seus olhos nas adversidades, nas impossibilidades, porque não se entregaram à amargura e nem esconderam aquilo que Deus estava dando a eles, mas anunciaram as boas novas. Por isso eles fizeram a diferença. A obediência, a ousadia, a intrepidez desses homens que tinham tudo para se acovardar e se entregar à morte, fez a diferença na vida de todo um povo. A sua obediência, a sua ousadia em Deus pode fazer a diferença, mesmo que indiretamente, na vida de um povo, na vida de uma família, na vida de uma cidade. Não se cale. Não se cale no medo, não se cale nas impossibilidades, não se cale no egoísmo, não se cale, porque Deus vai cobrar o teu silêncio. Amém? Eu termino aqui, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós somos cheios de impossibilidades, nós somos cheios de debilidades. Quantas vezes somos ridicularizados, discriminados, marginalizados, considerados como loucos. Mas aprove o Senhor que a loucura da pregação da cruz alcançasse muitas vidas. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, leprosos, em algumas áreas das nossas vidas que ainda estão sendo tratadas, mancando em algumas áreas das nossas vidas que estamos aprendendo a nos firmar, mas eis-nos aqui, porque o Senhor tem nos alimentado com abundante trigo, com cevada, com água, com mel. O Senhor tem trazido o teu melhor aos nossos corações. Não podemos esconder, não podemos nos paralisar no medo, na apatia, na comodidade. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a compartilhar as boas novas aos porteiros que o Senhor coloca nos nossos caminhos, tantos a pequenos como a grandes, Senhor. Dai-nos ousadia, dai-nos intrepidez, Senhor. Tira-nos do marasmo, Senhor. Inspira-nos, Senhor. Inspira-nos, Senhor. Dai-nos da tua direção, Senhor. Oh, Senhor, não queremos ser lá na frente cobrados porque nos calamos. Não, Senhor. Dai-nos ousadia, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, que possamos fazer a diferença em tuas mãos, mesmo em meio às nossas fraquezas e debilidades, Senhor. Que possamos fazer a diferença para alimentar a muitos que estão famintos, não cristãos e até mesmo cristãos, famintos da tua verdade que liberta do pecado e da tua verdade que liberta da religiosidade, que está assolando as igrejas nesses dias. Ajuda-nos, Senhor. Nós não somos os queridinhos, nós somos amados por Ti e desafiados a levar adiante o que o Senhor está fazendo conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a lançar o pão sobre as águas, a semear de dia, à tarde, à noite, Senhor, crendo que nós semeamos, mas o Senhor faz dar bons frutos. Ensina-nos, Senhor. Adestra-nos, Senhor. Soraya, você pode orar. Depois a Leila pode orar também, depois da Soraya. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por ser cada dia, Senhor, que hoje tem dado. A tua palavra, Senhor, genuína. Do teu pão sem fermento, Senhor, sem mistura.